Ministro, há quem intitule o Exame Nacional do Ensino Médio, do Ensino Médio como o caso Enem. Outros, a novela Enem. Então, todo dia tem um capítulo. Pois bem, provas do pré-teste vazam, funcionários do Colégio Cristo em Fortaleza, aqui no Ceará, são indiciados, Justiça dá acesso à redação, MEC cobra explicação sobre realização do pré-teste, ou seja, uma série de capítulos que até então só mostram falhas da aplicação do Enem. Ainda há especulações de que o exame possa ter 2 edições em um mesmo ano. Estamos em 2012 e agora? Este ano deve ser diferente, o que garante que outra polêmica não surja mais uma vez. Alex, eu penso que é natural, por parte da imprensa, noticiar essas questões pontuais, né? Mas é meu papel também dizer a revolução que o Enem promoveu no país do ponto de vista do acesso à universidade pública e particular por meio do programa de bolsas que nós criamos e que vai conceder agora em janeiro a 1.000ª bolsa de estudos para a população de baixa renda egressa de escola pública. Então veja vocês, o balanço é extremamente favorável à reforma da seleção para as universidades. Você tem 4 milhões de jovens e adultos fazendo o Enem ao ano, né? Você tem hoje, em janeiro, nós tivemos 108 mil vagas em universidades federais, 195 mil bolsas em universidades particulares. Nada disso existia, né, antes do lançamento desses programas. O Enem era uma prova de autoavaliação, se transformou numa prova respeitada do ponto de vista pedagógico, que vem alterando a realidade do ensino médio. Agora, veja, nós estamos numa realidade mais difícil. Nos Estados Unidos da América, que tem um Enem há 85 anos, as próprias escolas aplicam o teste. Veja você, né? O órgão responsável pela aplicação do Enem nos Estados Unidos, ele manda uma lote de provas para a própria escola aplicar. E aqui você tem um professor de uma escola de elite que aproveita uma oportunidade para cometer o crime de estelionato, segundo a Polícia Federal. Então, o que é de se lamentar, Alex, com toda sinceridade, o que é de se lamentar é a postura de um professor, né? Um professor que exerce a função de coordenador pedagógico, de uma escola de elite, de alunos que não precisam de muleta, alunos que não precisavam dessa ajuda criminosa, alunos talentosos, de boas famílias, a agir dessa maneira. Então, em qualquer outro lugar do mundo, as atenções estariam sendo voltadas para o comportamento criminoso daquele, justamente, de quem se espera o bom exemplo, né? E que dá esse mau exemplo para a sociedade brasileira. Então, nós estamos enfrentando aí tentativas de atentado contra o exame. Agora, a Polícia Federal tem agido muito bem nesses casos. Antes da fraude acontecer, a polícia pune. Já tivemos o caso de uma condenação. No caso de 2009, o criminoso foi condenado a mais de 5 anos de prisão. E eu tenho a certeza que esse professor também receberá a justa punição pelo péssimo exemplo que deu aos seus alunos e à sociedade brasileira. Então, o que é de se lamentar é a atitude de quem se esperava o bom exemplo. Mas nós chegaremos lá. Nós chegaremos a uma situação em que instituições como o Enem sejam respeitadas por toda a sociedade, valorizadas, porque ele é realmente o passaporte de ingresso à educação superior. Vamos continuar aperfeiçoando os sistemas de segurança, que já estão muito melhores hoje, e nós vamos enfrentar esse desafio com muita altivez, porque nós temos a segurança que o Brasil, como a China, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, os países desenvolvidos, que também têm dificuldades e enfrentam tentativas de fraude em todas as edições, tem hoje um exame nacional como o Enem, né? Mas o Enem é o segundo maior do mundo e os problemas têm afetado poucos alunos e as soluções apresentadas têm tido o respaldo da Justiça. Então, nós estamos confiantes que vamos consolidar esse processo e superar o vestibular. O Brasil é o único país do mundo que tem vestibular. Nós estamos saindo do século XIX e entrando no século XXI, no que diz respeito ao processo seletivo para as universidades. Então, nós não podemos recuar diante dessa covardia que é cometida contra o exame. Temos que ter coragem de perseverar
nessa direção para consolidar o nosso sistema.